Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos retomar então nossas discussões sobre Segundo Reinado. Nessa aula de hoje, nós vamos pegar e vamos observar dois elementos sintáticos aqui, que é a questão da mão de obra e também as relações externas no Segundo Reinado, tá? Na aula passada, na última aula, no nosso primeiro vídeo, na parte número 1, nós observamos o período de pacificação do Império, o controle do Dom Pedro e as questões econômicas, que vão refletir dentro desses elementos que nós vamos falar agora, tá bom? Acompanhe aqui comigo então esse primeiro momento falando então das questões da mão de obra. Olha aí, se você observar comigo, você vai ver que a mão de obra, ela principalmente foi determinante sobre a questão da cafeicultura. E a mão de obra predominante foi a mão de obra escrava negra africana. E olha comigo, os ingleses, se você observar desde o período em que os ingleses apoiaram a vinda da família real para cá, os ingleses passaram progressivamente a tentar acabar com a escravidão aqui no Brasil. Eles estavam num processo de revolução industrial e você sabe que revolução industrial e mão de obra escravas não combinam, tá? Então, dentro desse contexto aqui, você vai observar comigo que os ingleses propunham constantemente a finalização da mão de obra aqui, essa mão de obra escrava, tá? Então, o que acontece? Diante das pressões inglesas, você observou comigo na aula passada que o Brasil ele propôs e ele ratificou uma lei que feriu os interesses ingleses aqui no Brasil, que é a Tarifa Alves Branco, do ano de 1844. Em resposta a essa tarifa, os ingleses vão pressionar ainda mais para que o Brasil acabasse com o tráfico e, consequentemente, progressivamente, acabar com a escravidão aqui. E a resposta dos ingleses foi justamente estabelecer uma lei chamada de Bill Aberdeen, no ano de 1845. Essa lei ela fazia com que todos os navios que atravessassem o Atlântico, que tivessem negros, ou seja, navios que estavam propondo o tráfico negreiro, que estavam praticando o tráfico negreiro, poderiam ser aprisionados ou até mesmo abatidos, tá? Então essa medida é uma medida duríssima. Você vai ver que há já um certo controle para que uma pressão que os ingleses faziam para que acabasse com esse tráfico negreiro aqui dentro do Brasil. Diante das pressões, 5 anos depois, o tráfico negreiro ele vai ser finalizado aqui no Brasil com a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Isso a gente já falou na aula passada, que vai proibir qualquer tipo de entrada de negro escravizado africano aqui no território brasileiro. Tá bom? Bom, e aí também dentro dessa questão aqui, você vai observar que essa diminuição do tráfico, isso vai afetar os cafeicultores. E aí, para contornar essa situação da falta de mão de obra escrava aqui, muitos cafeicultores vão optar pela prática do tráfico interprovincial, ou seja, entre províncias. Muitos escravos do norte e nordeste passaram a ser comercializados para a região sudeste, tá? Para ocupar inclusive a sua posição nas lavouras de café, tá? Então isso vai fazer com que ocorra um tráfico dentro do próprio território brasileiro, tá? E também o tráfico interprovincial, tá? Dentro da própria província também, regiões mais ricas comprando essa mão de obra das regiões mais pobres, tá? Então essa é o mecanismo que os grandes produtores de café terão para
suprir essa mão de obra por conta principalmente da Lei Eusébio de Queiroz do ano de 1850. Para evitar também isso, eu já falei com vocês, mas eu volto a retomar essa questão, para evitar qualquer tipo de contorno, qualquer tipo de insatisfação por parte desses escravos, havia também uma questão de controle mais rígido sobre esses escravos, tá? Então essa mão de obra ela passava a ser cuidadoso, porque havia rebeliões, isso você vai ver comigo, na segunda metade do século XIX, tá? Na segunda metade do século XIX, isso vai impulsionar inclusive o movimento abolicionista, mas isso eu vou falar com vocês um pouquinho mais, isso eu vou falar no nossa parte 3 dos estudos de período residencial, né? Bom, então o que que aconteceu? Você vai observar comigo que fora os cafeicultores, uma elite branca, ela é a favor de uma nova dessa questão de fim do tráfico e ela é a favor do movimento de embranquecimento da sociedade. Olha só onde eu estou chegando, né? Você vai ver que a Lei Eusébio de Queiroz ela passa a diminuir e a solução que muitos cafeicultores vão ter dentro desse contexto aqui é a utilização da mão de obra imigrante, tá? Então, você vai observar dois sistemas, um que deu certo, que é o sistema de colonato, tá? Que é uma parceria entre os fazendeiros, os cafeicultores e os imigrantes, que eles chegavam dentro das fazendas, trabalhavam, tinham alguma participação dentro da renda, tá? E o sistema de parceria, que é um sistema que não deu certo, né? Colocado pelo fazendeiro o Nicolau, o Nicolau Vergueiro, tá? Você vai observar comigo que esse sistema de parceria ele vai ser um sistema fracassado, né? Vai ser um sistema fracassado porque havia também uma grande inserção, havia uma grande exploração dessa mão de obra imigrante, né? Então, assim, o fazendeiro pagava o custo da viagem, chegava aqui, o imigrante tinha que trabalhar nas terras para pagar a viagem. Então, assim, um sistema muito oneroso e acabou, inclusive, sendo denunciado isso lá na Europa, né? Então, esse sistema de parceria, ele acabou não dando certo, tá? Então, olha só, dentro dessa questão aqui, você vai ver que a solução para essa questão é a mão de obra imigrante. Então, vários imigrantes vieram para o Brasil, né? Alemães ali na região do sul do Brasil, né? Em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na região onde atualmente é Blumenau, em Santa Catarina, tá? Italianos que também vieram para a região sul e os poloneses também que situaram lá na região do Paraná. Essa mão de obra, tá, imigrante, ela traz inovações, né? Como a utilização do arado, de carroça com 4 rodas, tá? E também você vai observar que trabalhava aí no fabrico da cerveja, do vinho, do champanhe, a fabricação de malhas, né? De tecidos, do trigo, da erva mate. Então, assim, são novos elementos que esses imigrantes brancos, aceitos aqui por essa elite, traz numa tentativa de embranquecimento. Então, nós temos aqui já uma tentativa de embranquecimento da sociedade que foi construída, uma sociedade brasileira construída, um desenvolvimento nacional construída pela mão de obra negra e aí depois uma tentativa de embranquecimento dessa sociedade, né? Um racismo muito explícito aqui dentro desse período, né? Bom, então nós temos dentro dessa questão do mão de obra e também nós temos um outro ponto que é a política externa do segundo reinado, né? Essa política externa, ela vai se dar justamente no momento em que nós temos durante a década de 60
alguns problemas diplomáticos e que o Brasil participa diretamente. O primeiro problema diplomático nós tivemos com os ingleses no ano de 1863, naquilo que ficou conhecido como Questão Christie, tá? O diplomata inglês William Christie, ele criou um problema aqui depois que algumas cargas do navio Príncipe de Gales, um navio inglês, sumiram na região do Rio Grande do Sul. E esse problema ele foi agravado quando 3 marinheiros ingleses foram presos no Rio de Janeiro porque estavam ali mexendo com as pessoas, estavam causando distúrbio lá. Essa questão diplomática, o governo inglês pediu desculpas formais, isso causou um atrito, e o Brasil, Dom Pedro II, ele rompe relações diplomáticas no ano de 1863, tá? Sendo que a volta das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra só ocorre 2 anos depois que o príncipe belga, o Leopoldo I, ele vai arbitrar essa questão e vai dar ganho de causa ao Brasil. A rainha Vitória, a rainha inglesa, teve que pedir desculpas ao governo brasileiro de Dom Pedro II, e aí o Brasil retomou relações diplomáticas com os ingleses, tá? Outro elemento que nós temos também de participação e envolvimento em outras questões é com a política na América do Sul, né? O governo brasileiro constantemente, por ser um governo hegemônico na região, participava queria os seus grupos políticos, e no Uruguai não foi diferente, né? O Uruguai era comandado pelo general Bernardo Berro, tá? E que era um grupo liderado pelos blancos, tá? Enquanto o Brasil apoiava uma outra ala política dentro do Uruguai, que era dos colorados. E no ano de 1864, dentro dessa questão política, o Brasil vai fazer o quê? Vai apoiar o grupo de um militar chamado Venâncio Flores, depor Bernardo Berro e conduzir sua política intervencionista dentro do Uruguai. Então o Brasil participa dentro da Guerra Civil Uruguaia. Mas aí um general paraguaio, tá, chamado Francisco Solano Lopes, que apoiava os blancos, ele vai entrar dentro dessa questão, tá, apoiando inclusive essas questões do Uruguai para tentar ter uma aproximação com esse governo do general Bernardo Berro, e isso vai provocar com que o Solano Lopes vá contra o governo de Dom Pedro II. O Solano Lopes vai invadir a região do Mato Grosso, e isso vai precipitar aquilo que nós conhecemos como Guerra do Paraguai, iniciada em fins de 1864, tá, em dezembro de 1864, e finalizada no mês de maio, em 1º de maio de 1870, tá? Olha só, eu queria que vocês tivessem muita atenção em relação a esse conflito, a chamada Guerra do Paraguai, porque as explicações elas vêm diante dos interesses dos próprios países sul-americanos, tá? Que era Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que são os envolvidos dentro desse conflito, tá? Então essa guerra é muito importante aqui dentro desse contexto. Por quê? Porque ela tem a ver com a dinâmica geopolítica local. Então tinha conflitos de interesses, cada país desse tinha um jogo de interesse e foi resolvido por meio desse conflito, tá? E o que precipitou essa guerra foi a invasão do Francisco Solano Lopes ao território do Mato Grosso, aqui no Brasil, tá? Então os principais momentos da guerra, você vai observar aqui comigo que em maio de 1865 a guerra foi estourada, o Brasil declara guerra ao Paraguai, e no ano posterior, já em maio, o Brasil se une à Argentina e ao Uruguai, formando aquilo que ficou conhecido como Tríplice Aliança, tá? Então são 3 países contra o Paraguai.
vocês vão ver que o Brasil obteve algumas vitórias importantes, como a vitória naval, que é muito comemorada, inclusive até hoje, tá? Os militares brasileiros comemoram essa vitória, essa vitória naval na cidade de Riachuelo, na Argentina. Essa vitória foi conquistada em 1865, tá? Na Batalha do Curupaiti foi uma resposta paraguaia, então há uma resistência paraguaia aí, tá? E aí, a partir do ano de 1868, tem uma ofensiva muito grande em relação dos brasileiros no território paraguaio, tá? Então nós temos em 68 a queda da fortaleza de Humaitá, que a invasão de Assunção, tá? Então eu tenho destaque aí dentro dessa batalha, que foi quando as tropas do Duque de Caxias, o mesmo Duque de Caxias, que participou lá da balaiada, que participou da negociação das farroupilhas, que participou das revoltas liberais de 1842, ele vai participar também comandando o exército, parte do exército brasileiro lá no Paraguai. Então o Duque de Caxias ele tem mais uma vez a participação dentro desse movimento militar brasileiro, né? E aí o último momento da Guerra do Paraguai é a morte do Solano Lopes, que tinha fugido da região de Assunção e foi para uma cidade ao norte paraguai chamada de Cerro Corá. E ele foi preso e ele vai ser morto no dia 1º de maio de 1870, colocando fim ao conflito, um conflito que foi desgastante. A terra, até aqui vocês observaram então só sobre essas questões. Nós tivemos algumas curiosidades na guerra, que foi o seguinte: durante o desenvolvimento da guerra, o Brasil aqui internamente, o governo imperial, ele convocava obrigatoriamente os seus recrutas, né, os chamados soldados da pátria, né? E aí muitos fazendeiros fizeram o quê? Libertaram escravos, tá? Dando o quê? Dando liberdade aos escravos para lutar na guerra, para não colocar os seus próprios filhos em batalha, né? Bom, no final da guerra nós tivemos como consequência aqui para o Paraguai 95%, a estimativa que 95% da população paraguaia ela vem a óbito durante o conflito, tá? Então assim é um número muito expressivo. O Paraguai vai perder terras para o Brasil e para a Argentina, que vai chegar a cifra de 140 mil quilômetros quadrados de terra perdido para o Brasil e para a Argentina, tá? O Brasil, apesar do saldo positivo, tá, da vitória, da conquista da hegemonia, da continuidade da hegemonia na região, o Brasil aqui você vai observar que em combate esse número de soldados vai chegar a 30 mil pessoas, então é um saldo muito grande. Foi uma guerra que causou um prejuízo em relação às vítimas muito grande, então chega a quantidade de 30 mil pessoas, tá? O gasto que o Brasil teve foi um gasto muito elevado, que chega a cerca de 11 vezes o valor do PIB que o Brasil arrecadava no período. Então é um gasto assim muito grande. O Brasil contraiu empréstimos com os banqueiros ingleses, então o Brasil sai endividado da guerra. E o principal elemento da Guerra do Paraguai aqui vai ser o empoderamento, o crescimento do exército brasileiro e uma progressiva participação política em diversas causas, inclusive no movimento anti-escravista, e o exército vai buscar uma brecha para se destacar ainda mais num movimento chamado de republicanismo, tá? Isso se dá a partir da década de 1870, pós-Guerra do Paraguai, tá bom? Meninos, essas questões eu vou falar agora na terceira parte, tá? Então, no próximo vídeo eu vou destacar essas questões
o desgaste que nós teremos aqui em relação à questão abolicionista, ao crescimento republicano e também ao desenvolvimento do exército, mas isso é para o próximo vídeo, tá? Meninos, então um grande beijo, um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima aula, tá bom?